Idoso, quando desmaia, a gente tem que pensar em algumas causas. Lógico que é uma emergência. Se for aquele desmaio que ele não consegue voltar à consciência imediatamente, a gente tem que, logicamente, procurar, de todo jeito vai ter que procurar um hospital, mas a gente pensa em causas mais graves, hipoglicemia, glicose baixa demais, uma convulsão, um AVC, uma arritmia, aquele desmaio, quase desmaio, muitas vezes que a pessoa dá uma desfalecida e volta, a gente tem que pensar em coisas que tiram a circulação do sangue no cérebro por um período de tempo rápido, mas então são quedas de pressão, são doenças na carota, a estenose carotídea pode causar síncope, né, que é essa perda súbita de consciência, algumas crises convulsivas raras, mas elas podem cursar com essa pré-síncope, né? Arritmia, doenças cardíacas e medicamentos. É muito comum o idoso ter problemas de ordem de perder consciência em virtude de medicamentos. Logicamente que se é um medicamento introduzido recentemente, pode ser por causa disso. Então esse idoso que foi encontrado desmaiado, a gente tem que levar na emergência e a linha de investigação é essa. Ver a glicose dele, ver a pressão, ver os sinais vitais, ver se não tem uma arritmia, se não foi um AVC, ver se não está abrindo um quadro de uma infecção, ver se ele toma algum remédio que alterou o uso recentemente e assim por diante. O caso dele não se alimentar, aí a gente já vai pensar em causas de perda de apetite, né, em pacientes idosos. E por algumas vezes a gente já falou aqui. Começa com alterações na própria cavidade oral, uma prótese mal ajustada, uma afta, doenças no estômago, no esôfago, gastrite, úlcera, doença do refluxo, até mesmo doenças mais graves como tumor, isso tira apetite, medicamentos podem tirar apetite, doenças do cérebro e da mente podem tirar o apetite, como por exemplo depressão, ansiedade, engasgo, disfagia pode levar o paciente a não querer mais se alimentar porque toda hora está se engasgando, doenças metabólicas, diabetes, medicamentos para pressão podem causar, alguns medicamentos podem tirar o apetite do paciente idoso, doenças na tireoide, não sei se eu já falei, mas tem que seguir aquela linha de investigação básica de quem está perdendo apetite, de quem está sem apetite. Então pode ser doenças no trato gastrointestinal ou algumas outras doenças que repercutem na alimentação do paciente idoso. Então faz esse checklist e observa. Não adianta só você fazer um estimulante do apetite, é o que a maioria das pessoas, passa uma vitamina que eu melhor. Você tem que encontrar a causa. Não adianta passar estimulante do apetite para, por exemplo, se ele está se engasgando, não resolve. Pra, por exemplo, se ele está com a prótese mal ajustada, a chapa está frouxa, está machucando, ele não consegue deglutir. Se ele tem uma dor no estômago e toda vida que ele come dói, aí ele não quer comer, não adianta estimulante do apetite. Se ele tem uma doença na tireoide e isso tira o apetite, se ele está tomando algum medicamento novo que está tirando o apetite, então tem que tratar a causa. A gente usa suplementação alimentar, mas como uma forma e não é aquelas vitaminas em comprimido, geralmente, são suplementos que não só tem vitaminas, ele tem carboidrato, proteína, são suplementos que é para compensar aquilo que ele não está comendo, não é para tratar a doença, a gente é para manter ali minimamente ele com um aporte de proteínas e de calorias para que ele não descarrile, perca mais peso e fique mais fraco e essa bola de neve vai andando. Mas buscar a causa e tratar é fundamental. Não é incomum a gente pegar pacientes que estão com essa perda de apetite e encontra a causa, trata a causa e não precisou em nenhum momento de estimulante do apetite. Outros não, a gente precisa às vezes, por exemplo, diabetes, ela deixa o estômago muito lento, faz uma gastroparesia. Então o paciente ele pode ficar com a sensação de estômago cheio de empachamento e às vezes a gente faz uma medicação para realmente estimula o estômago a andar mais rápido e esse paciente voltar a ter apetite. Então há nuances, mas geralmente a gente busca a causa. Porque se ele está perdendo apetite, alguma coisa está fazendo com que ele não tenha o estímulo da fome.
Muito bem, doutor. Se um idoso sofreu um AVC, e o senhor já explicou aqui o que é um AVC hemorrágico e um AVC isquêmico no outro momento, né? O hemorrágico é quando extravasa o vaso, não é isso? Sangra. Na cabeça, sangra, portanto. E se ele Isquêmico continuar. quando entope. E o isquêmico quando entope, exatamente, que o senhor falou já outra vez. É, quando há o sangramento, né, do vaso, quão grave é isso e quanto tempo tem o idoso ali para ele ser atendido e o médico reverter essa situação? Tem que ser muito rápido? Tem. Isso é muito grave? É muito grave. Os AVCs hemorrágicos, esses que sangram, eles são, via de regra, muito graves. Eles geralmente levam o paciente a óbito. Porque o nosso crânio ele é uma estrutura fixa. O osso é duro. Então, se você aumenta a pressão, está sangrando dentro da cabeça, essa pressão intracraniana vai aumentando, faz hipertensão intracraniana, e aí o paciente tem parada cardiorrespiratória porque acumulou muito líquido dentro da cabeça. Então, em virtude do sangramento. Então, é sempre muito. É tão grave que os serviços de emergência, como o SAMU, eles não levam nem para um hospital que não tenha neurocirurgia. Por exemplo, se aqui em Caicó aconteceu, o SAMU for buscar, ele passa na tomografia e faz e já vai para Natal, para o serviço de neurocirurgia. Na maioria das vezes vai para o hospital regional, porque lá faz a tomografia, quando tem, né? Faz a tomografia e identifica e depois é que manda. Mas, via de regra, assim, né, é sempre muito grave. Agora, tudo depende do local que foi, qual artéria, foi uma artéria maior ou foi um microsangramento. A topografia, o tamanho da lesão, né, a causa, se é um AVC hemorrágico por hipertensão, se foi uma artéria subaracnoide, uma artériazinha menor. Então depende muito do tamanho do vaso, da localização. Mas é muito mais grave do que o outro AVC, o isquêmico. A sorte é que 80% em média são isquêmicos e só 20% são hemorrágicos. Mas esses 20% têm uma mortalidade muito alta, é muito grave sempre. Aqui e acolá escapa um. Mas mesmo nos Estados Unidos, no Japão, mesmo em civil, você esteja na porta do hospital, você sangrou, você tem alta risco de ficar, de ter sequela ou de ir a óbito. Então, por exemplo, vai um sangramento para dentro do ventrículo, numa área inoperável, não tem o que fazer muitas vezes. Às vezes tem a contraindicação da própria cirurgia. E os AVCs, eles são mais comuns mesmo com a idade, né? À medida que o fator de risco idade ele é preponderante no AVC. Lógico que a hipertensão é o modificável mais preponderante, mas genética e idade são muito importantes. Quem envelhece tem mais fatores de risco, tem um risco maior de ter um AVC, seja isquêmico, seja hemorrágico, e aí a vida muda da água para o vinho. Você fica dependente por um tempo e isso traz sérias complicações no curso da vida. Esse AVC isquêmico de entupimento, por entupimento, né? Ele pode ser resolvido com cirurgia? Não. Ou não? O hemorrágico é que é mais cirúrgico. O hemorrágico a gente dá o suporte, espera o organismo reabsorver aquele sangue, ou conter aquele sangramento, ou abre a cabeça e descomprime, faz a drenagem do sangue. Mais cirúrgico é o hemorrágico, é o que sangra. O isquêmico ele é mais clínico, você tem que desentupir a veia. Se for ali nas primeiras 4 horas e meia, tem um remédio que a gente faz na veia, teoricamente ele desentope. Ele faz a desobstrução, ele faz a trombólise, né? Daquele coágulo que porventura está fazendo a oclusão daquela artéria. Então, é mais cirúrgico o hemorrágico. Geralmente precisa de cirurgia da cabeça, ou um traumatismo craniano, geralmente, ou tumor, ou AVC hemorrágico. Muito bem, porque eu estava me lembrando aqui que, por exemplo, quando entopa uma artéria do coração, né, faz um cateterismo, que chama? Que é um procedimento. O stentezinho vai lá e abre. Abre, né? E libera. Mas algumas vezes... Não é a mesma coisa na cabeça, no cérebro. Não, na cabeça não tem como botar stent, não. Você tem como ir pela mesma via do cateterismo e fazer uma embolia ali. Aquele vaso está sangrando, você vai lá e meio que fecha aquele vaso, cauteriza por via... mas, como eu disse, depende da localização, depende do tamanho, para você parar o sangramento. Mas para salvar a vida, muitas vezes você tem que abrir a cabeça, você tem que fazer a cranectomia, abrir
No caso do coração, o stent, algumas vezes, né, uma molazinha que você vai e abre o coração, mas quando é 3 artérias, ou quando o infarto é no tronco, não tem como o stent não. Você tem que abrir o coração, você tem que abrir o tórax e fazer uma ponte safena. Você desviar o sangue ali. Pega uma veia da perna, safena, e aí você faz o desvio daquele lugar que está ocluído, e o sangue faz a verdadeira ponte, né? Pode ser na safena ou na mamária. Muito bem. Lembrando que o nosso canal está aberto, 3421-2270, para você fazer a sua pergunta em texto ou em áudio, tá bom? De qualquer lugar que você esteja nos acompanhando, seja em Caicó, seja aqui na região do Seridó. Fique à vontade para mandar a sua pergunta para cá. Tem aí pergunta? Vamos lá? Boa tarde, Sidney. Boa tarde, doutor Belício. Aqui é Lucimar da Barra da Carnaúba. Eu tenho uma idosa aqui que ela tem 89 anos. Eu converso muito com ela, eu digo a ela que ela tem que tomar umas vitaminas. Ela opinei, não toma vitamina de jeito nenhum. Tem um fastio de morrer mesmo. Come bem pouquinho. Eu já disse a ela, tia, a senhora não aguenta não, muito tempo assim não. A senhora tem que tomar umas vitaminas. Eu queria dar a ela, doutor Beleza, aquela Complex B. O povo disse que é muito bom para abrir o apetite. E as vitaminas, aquelas de tubinho efervescente, que é vitamina C, né? Que tem também zinco nela. É muito boa aquelas vitaminas. Ela não pode tomar, doutor Belício? O que o senhor acha para tirar o fastio dela? Se ela tomar essas vitaminas, vai dar certo. Ela fez todos os exames, não tem anemia. Graças a Deus, não tem nada. O que ela tem mesmo só é dor nos ossos. Mamãe, eu já estou levando ela para o médico, em São Bento de Osso. Boa tarde a vocês todos. Um abraço. Não recomendo não. Aquelas vitaminas, elas podem até piorar o apetite, né? Algumas têm cálcio, dá gosto metálico na boca, piora. Aquelas vitaminas é para quem tem dificuldade de absorver, quem tem síndrome desabsortiva, quem fez cirurgia bariátrica. Aquelas vitaminas não vão resolver o problema. Na grande esmagadora maioria das vezes não vão resolver. O que se pode fazer são suplementos calórico-proteicos, que não são aquelas vitaminas, essas vitaminas que ela está dizendo. Geralmente vem em unidade tipo aquele todinho, o tipo em iogurte, ou vem em latas, em pó. Então esses suplementos para a gente manter o paciente até que você trata a causa. Então assim, não é, às vezes o exame não vai dizer que é anemia, não. Às vezes é uma doença no estômago, às vezes é uma doença na mente, às vezes é um medicamento que está fazendo mal. Então não recomendo se automedicar com essas vitaminas. Não, é bom, mas resolve, não resolve. É bom para quê? Melhorou o quê? Essas vitaminas? Não, melhorou nada não. Então, o que é bom, a medicina, ela tem que ser muito assertiva. Você não pode sair, não, é bom isso, é bom por aquilo, é bom. Não, você tem que... Se eu der, vai melhorar a paciente, vai ter impacto positivo para ela, tem alguma evidência que isso melhore? Não, porque o idoso já toma muito remédio, faz interação medicamentosa, e isso não é o recomendável. Como eu disse, pode até piorar. E numa situação dessa, uma idosa com 86 anos, né? Uhum. Como é que resolve uma falta de apetite? Médico, consulta, avaliação e buscar a causa, né? Tem que ser avaliada, como eu disse, sair buscando as causas. Geralmente tem mais de uma causa. Geralmente, porque assim, quando vai perdendo o apetite, vai comendo menos, você tem menos energia, você vai gastando menos, isso piora o apetite e entra numa bola de neve. Então, vou dar um exemplo. Alguns medicamentos, você vai lá e tira o remédio, o paciente volta a ter apetite. Tem uma doença no estômago, você trata, o paciente volta a ter apetite. Depressão é uma doença que cursa muito com perda ou aumento de apetite. Vai lá, trata a depressão. Alguma doença na cavidade oral, no dente, na chapa. Há alguma doença metabólica, uma tireoide, doenças que podem interferir no apetite. Geralmente, como eu disse, você encontra a causa. Agora, se você não encontra e você precisa dar um suporte, assim, para o paciente sobreviver, às vezes a gente faz alguma coisa que realmente resolva. Desde medicamentos que acelerem o estômago e você esvazie mais rápido e você tenha menos saciedade, e aí você vai ter mais sono, até hormônios anabolizantes. Vez por outra, a gente lança mão de medicamentos
do tipo hormônio anabolizante, as bombas, né, que o pessoal inadvertidamente às vezes usam em academia para ganhar músculo, às vezes a gente lança mão para poder o paciente recuperar a função, a funcionalidade, e aí a gente poder tratar melhor. Então, tem sempre alguma coisa por trás. Isso você só vai mascarar o quadro fazendo vitamina, a não ser que o paciente tenha uma causa, por exemplo. Se usa muito complexo B. Complexo B, você dosa a vitamina B, se ela estiver normal, o paciente não vai estar fazendo nada, vai estar só sobrecarregando o organismo de vitamina B. Agora, tem algumas pessoas que têm deficiência, mas a causa da perda de apetite pode não ser do complexo, a deficiência de complexo B. Não é comum da perda da tremedeira, da dormência, deficiência de vitamina B, às vezes desorientação, mas perda de apetite não. O zinco, ele tem algumas evidências que dizem que você, eles recomendam uma perda de apetite que você não sabe a causa, você fazer zinco não está de tudo errado não. Mas isso são estudos pontuais, você muitas vezes a gente utiliza no paciente crítico internado de UTI, às vezes a gente faz doses altas de zinco, mas para modular a imunidade dele, não para melhorar o apetite. Então, melhor seria dose o zinco, se tiver baixo você repõe. Pode ser que seja uma das causas, mas é muito mais raro, é muito mais comum você encontrar causas como essas que eu falei. Então, fastio em paciente idoso não deve ser, abordado de maneira tão simples. Não existe, eu sempre digo, para problemas complexos, soluções simples, elas são fáceis de ser vendidas. Eu estou aqui com uma perda de apetite, perdendo peso, é um tumor grave. Não, toma uma vitamina que não faz mal. Então não existe solução simples para nada na vida, não é só em perda de apetite não. Não, essa história, não, vou dar uma vitamina, não resolve. Às vezes o paciente acha que resolve, por exemplo, ele teve uma gripe e ele está naquela convalescência da gripe ou de qualquer outra virose, e aí ele, naqueles primeiros 7 dias após a doença, ele fica fraco, com pouco apetite, aí o pessoal diz, toma uma vitamina, ele vai melhorar com ou sem vitamina. Então, melhora, a questão foi vitamina. Agora que não assim, o que faz a diferença. O que faz a diferença é porque o vírus foi embora, a doença foi embora. Então, essa questão de se automedicar com vitamina, inclusive algumas vitaminas, elas aumentam a incidência de câncer, por exemplo. Vitamina E, se você fizer, aumenta o risco de câncer de próstata, se usar cronicamente. Por isso que, e além do risco também de hipervitaminose. Então, o que a gente tem que entender é que a perda de apetite deve ser investigada a sua causa para você tratar. Não adianta você ficar repondo vitamina para uma causa que muitas vezes não é por causa, muitas vezes não, na grande maioria das vezes não é por deficiência de vitamina não. Muito bem, 13 horas e 1 minuto, tem mais perguntas aí, Alexandre? Vamos lá? Boa tarde, doutor. O meu padrasto tem 85 anos. Ele teve internado uns 5 meses atrás com pneumonia. Depois dessa pneumonia, ele não consegue mais comer nada, de tudo ele se engasga. Tudo ele se engasga. Olha, o idoso de 80, tem mais? Não. O idoso com 85 anos, Sidney, ele tem uma incidência de fragilidade, ou seja, ele é mais vulnerável, ele tem perda de massa muscular, ele tem lentificação dos movimentos, ele tem fadiga fácil. Então ele é um paciente que é frágil boa parte das vezes, ou seja, ele é mais vulnerável. Então quando ele interna para tratar uma doença, a tendência é que ele, quando tem a alta que cure a doença, ele tenha decaído assim o seu status funcional. Ele piora globalmente, piora sua saúde. Não é que ele piora a saúde, que ele entrou para ficar bom. Ele fica bom da pneumonia, mas ele tem uma diminuída naquela performance dele, naquela capacidade de independência dele, que a gente chama de capacidade intrínseca, funcional. Então ele sai com dificuldade para andar, com dificuldade para comer, às vezes sai com alguma ferida, sai mais desorientado.
É comum esses efeitos adversos de uma internação, que a gente chama, quando sai, a gente chama esse período de transição hospitalar, de reabilitação. O caso da disfagia, no caso dele se engasgar, acontece por N motivos, né? A gente, o nosso esôfago, que é a parte é um tubo que conduz a comida da boca até o estômago, ele é de músculo. Então ele precisa meio que espremer a comida até que chegar o estômago. Então esse músculo ele é perdido também, ele atrofia também, por mínimo que seja o internamento. Do mesmo jeito que ele sai com a perna mais atrofiada, o braço, ele sai também com o diafragma um pouco menor, o esôfago perde, então ele pode ter uma perda de capacidade de deglutição por fragilidade da musculatura da deglutição. A gente engole, faz a deglutição, porque tem músculos que levam a comida para esse tubo, para o esôfago. Então, se esses músculos ficam fragilizados durante o internamento, e acontece muito no idoso frágil, no idoso muito idoso, acima de 80 anos, ele fica fraco de tudo, inclusive dos músculos da deglutição. O que se faz nessa transição hospitalar? O ideal é a gente fazer uma transição acompanhado da fonoterapia, do fonoaudiólogo. Ele faz a transição para que o paciente não fique se engasgando. Se não for nenhuma doença nova, essa transição seja apenas por perda da capacidade de deglutição pelo internamento, uma consequência do internamento, o fonoaudiólogo vai reabilitar essa função da deglutição. Logicamente que é associado com outras intervenções, mas respondendo ao paciente, se ele não se engasgava, está se engasgando depois de uma internação, provavelmente esse sintoma é de disfagia e precisa de reabilitação, com avaliação e reabilitação com a fonoaudiologia. Como eu disse, logicamente, reabilitação em geral, né? Com fisioterapia, o próprio acompanhamento médico. Idoso quando interna, quando ele sai, a gente tem que ter muito cuidado para ele não sair pior do que entrou. Ele entra muitas vezes para tratar uma pneumonia, e iria morrer se não tratasse a pneumonia, fazer a infecção, ia morrer. Então salvou a vida, mas tem algumas funções que podem piorar, mental, física, e isso dependendo do caso, reabilitável. A gente pode reabilitar. Muito bem, tem mais um aí, Alexandre? Vamos lá. Tá, doutor Belize. É Maricuda aqui do Castelo. Doutor Belize, é porque eu não tenho fastio. Tudo que eu como é bem pouquinho. Se eu vou almoçar é bem pouquinho. Se eu botar mais um pouco, eu não como. E se eu comer, fico com minha barriga por acolá. Não destrói eu comer, não sei como é. Aí eu só como aquele tanto. Se eu comer mais, eu fico assim. E minha janta é só uma coalhadinha, daquelas, coalhada desnatada sem açúcar, e uma torrada de pão integral, pronto. Ali eu não como nada, eu jantei 6 horas, isso e pronto, não como nada. E não tenho fome. Dona Maricu, a gente sabe que quando o indivíduo envelhece, ele diminui a sua capacidade de armazenamento assim, no estômago. O estômago ele fica mais lento e ele tende seria atrofiar, mas ele tende a diminuir sua capacidade de reserva. Consequentemente, ele fica saciado mais facilmente, ou seja, ele não tem tanta fome e ele acumula menos comida. Isso é uma coisa que a gente também tem que prestar atenção. O paciente diz, não, eu estou comendo normal, café, almoço e janta e tal, mas a quantidade de comida é menor. Então, o envelhecimento, ele cursa um pouco com isso. Mas o que mais realmente causa esse empachamento, que a gente chama de plenitude pós-prandial, essa sensação da comida não destruir, sensação de que tem gases, são doenças no estômago e no esôfago. O estômago e o esôfago, quando estão com doenças do tipo, assim, popularmente gastrite, esofagite, eles ficam inflamados e o paciente tem a sensação que a comida não destrói. Não é só azia
dor no estômago que é gastrite, não. O estômago inflamado ele fica mais lento e o paciente tem a sensação de que a comida não destrói, ele fica empachado. Isso tira apetite. Então, pesquisar a doença no estômago. Endoscopia, ver se não tem uma úlcera, se não tem um refluxo, se não tem uma outra doença no estômago que justifique esse sintoma de empachamento, plenitude pós-prandial. Mas lembrando que o indivíduo, quando envelhece, ele perde a velocidade, ele diminui a velocidade com que a comida passa no estômago. Ela passa de forma mais devagar. Ele tem uma tendência a ficar saciado mais facilmente. Demora mais ali no estômago e a capacidade de armazenamento também é diminuída. Isso tem que ser, os pacientes têm que atentar para essa quantidade de comida também. O idoso ele tem que se alimentar aquilo que ele precisa, não aqui menos, um pouquinho, só uma coisinha, porque o estômago, então, será que isso pode ser doença no estômago, seja refluxo, seja esofagite, seja úlcera, alguma coisa deve ter aí que está dando essa sensação de empachamento e diminuindo a quantidade que Dona Maricô se alimenta. Muito bem, tem mais um, Alexandre? Vamos lá. Boa tarde, doutor Beleza. Eu quero Sebastião do Valpre do Gugel. Rapaz, eu estou com 64 anos e queria saber a você o seguinte. Para jantar, eu gosto de comer comida forte. E tem hora que, às vezes, fico acordado um pouco para assistir uma novela, uma coisa. Antes de dormir, quero comer de novo. O senhor explica o que é que vem a ser isso, porque eu acabo de jantar com uma comida forte, quer dizer, eu gosto de feijoada, com arroz, macarrão, ou comida forte. Aí antes de dormir quero comer de novo, quero saber o que é que o senhor diz sobre isso. E não sinto nada, vou dormir, acordo bem, graças a Deus, não tenho nada na barriga assim, quero saber que o senhor me explica aí alguma coisa, essa fome depois de uma janta. Vai? Agora, doutor, ele faz uma bomba aí pra janta, né? Feijoada, com macarrão, com um monte de coisa. Isso é fome, né? Isso é fome. Ele tem. Bom, algumas doenças cursam com essa necessidade de você se alimentar mais, principalmente no período noturno. Uma muito conhecida é a famosa diabetes. A resistência à insulina, né? O paciente tem resistência à insulina, ela faz com que o indivíduo tenha mais fome do que o normal. Então, teria que se investigar essa quantidade de insulina, se ele tem níveis de insulinas adequados, se ele não está com a glicose um pouquinho acima do normal. É uma hipótese mais assim, comum. Outras doenças podem fazer isso, por exemplo, hipotireoidismo, você tem uma necessidade de aumentar a alimentação, você tem mais fome. A própria obesidade, ela tem um ciclo vicioso, né, que você se retroalimenta, então toda hora seus hormônios estão alterados, a fisiopatologia da obesidade, ela cursa com você cada vez se saciar mais e saciar mais. Então não é tão simples assim, é complexo, não é uma coisa que eu digo, olha, é isso não é, tô com febre, tosse, é pneumonia, não é tão simples como você dar um diagnóstico de uma outra doença, não. Mas em geral está relacionado ao metabolismo da glicose, ou seja, o paciente tem alguma alteração, geralmente tem alguma alteração na produção de insulina ou na absorção dessa glicose nos músculos. Ele está tendo fome quando ele está com, assim, acabou de pouco tempo se alimentou, teoricamente suas reservas, o organismo está entendendo que está precisando de mais comida. Então esse metabolismo da glicose deve ser investigado. E a questão da doença obesidade. Obesidade não é preguiça, não é por falta de vontade, não é uma coisa que a pessoa... É uma doença complexa com mecanismos muito complexos dessa questão de fome, de ganho de peso, e assim por diante. Eu recomendo ele não dar corda a essa segunda alimentação, não. Ele tem que começar a fazer alguma estratégia para que ele não primeiro está fazendo uma alimentação copiosa, né, muita comida, carboidrato refinado,
Isso vicia e ele fica com aquele condicionado, só dormir de novo, se comer de novo. Isso muitas vezes passa por um treinamento de comportamento. Mas é muito pouca informação para eu poder dizer alguma coisa mais palpável, mais objetiva. Via de regra tem alguma alteração no metabolismo, ou seja, tem alguma coisa relacionada com glicose, insulina, pré-diabetes, diabetes, intolerância à glicose, obesidade. Via de regra tem, se não tiver uma doença sistêmica, não existe esse comportamento, não é normal o ser humano se alimentar tão bem assim à noite e depois ter que se alimentar de novo.